Olá, tudo bem? Na aula de hoje, você vai aprender a resolver sistemas. Estudaremos 3 maneiras de resolver sistemas: o escalonamento, a regra de Cramer e o método SMAD. Você vai escolher, você dará as cartas do jogo. Aprenda matemática em qualquer lugar. Vamos lá, pessoal, vamos começar então a resolver sistemas. O primeiro método que eu escolhi será o método escalonamento, né? Vamos então lá. Escolhi o sistema 2x menos 3y mais 4z igual a 8, menos 5x mais 2y menos 4z igual a menos 13, 7x menos y mais 2z igual a 11. Veja só, primeira coisa, todas as equações estão completamente ordenadas, reduzidas. Observe que de uma equação para outra, o coeficiente x está um sobre o outro. Esse sistema está organizado. Esta organização é fundamental para que possamos fazer as contas e tudo dê certo. Vamos começar então. Primeiro passo, eu vou marcar aí na tela o coeficiente do x na segunda equação. Esse coeficiente é o menos 5. Eu vou pegar esse menos 5 e vou trocar o sinal dele, vai passar a ser 5. E vou multiplicar a primeira equação. Então eu terei 5 vezes a primeira equação. Combinado? Agora eu vou pegar o coeficiente 2 do x na primeira equação e eu vou multiplicar a equação número 2 por esse coeficiente. Então eu tenho 5 vezes a linha 1 e tenho 2 vezes a linha 2. Vou montar um sistema equivalente de transição. O resultado da multiplicação da linha 1 por 5 está na tela. 10x menos 15y mais 20z igual a 40. O resultado da multiplicação da equação número 2 por 2 também está na tela. Menos 10x mais 4y menos 8z igual a menos 26. Agora eu vou pegar a linha 1 e vou somar com a linha 2. O resultado será a nova linha 2. Perfeito? Olha o que acontece com o meu novo sistema equivalente. O meu novo sistema equivalente possui como coeficiente do x o zero. Esse é o objetivo do escalonamento. Eu tenho que transformar os coeficientes do x e do y em zeros, certo? Então, eu estou chamando a atenção para essa equação número 2, que ela já está devidamente transformada. Perfeito? Vamos pegar então esse sistema e vamos continuar o trabalho. Próximo passo, eu vou pegar o coeficiente 7 na equação número 3, o coeficiente do x, e eu vou multiplicar a primeira equação, certo? Por 7. Então eu tenho 2x menos 3y mais 4z igual a 8, eu vou ter que multiplicar tudo isso por 7. Vou pegar o coeficiente 2 dessa primeira equação e vou trocar o sinal. Trocando o sinal desse 2, vai ficar menos 2. Vou fazer menos 2 vezes a linha 3, que é a equação número 3. Novamente, terei um sistema equivalente. Esse sistema equivalente é um sistema de transição, onde a primeira equação agora é 14x menos 21y mais 28z igual a 56, e a terceira equação é menos 14x mais 2y menos 4z igual a menos 22. Agora eu vou somar, né? Eu vou somar essa linha 1 com a linha 3. O resultado desta soma será a nova linha 3 do sistema. Veja que agora a nova linha 3 possui o coeficiente do x igual a zero também, assim como aconteceu com a equação número 2. Então, demos um novo passo para a resolução do sistema usando o método escalonamento. Agora que eu tenho esse novo sistema, onde a equação número 2 e a equação número 3 possuem coeficientes do x igual a zero, eu vou pegar este coeficiente do y na equação número 3, que é o menos 19, e vou trocar o sinal dele, multiplicando então a equação número 2 por 19. Vou fazer 19 vezes a equação número 2. Vou pegar esse menos 11 e vou multiplicar a equação número 3 por esse valor. Terei um novo sistema equivalente de transição,
que está na tela. Combinado? O que eu faço agora? Eu pego a linha 2 e a linha 3 desse sistema de transição e vou somá-las. Quando eu somo essas duas linhas, eu terei a nova linha 3. Então, a minha nova linha 3, se você percebe na tela, possui como coeficiente do x o 0 e coeficiente do y também o 0. Eu darei o nome desse sistema de sistema escalonado. Observe que um sistema escalonado possui uma escadinha, mostrando que a primeira equação tem 3 incógnitas, a segunda equação agora terá 2 incógnitas e a terceira terá apenas uma incógnita. O fato mais importante a ser dito é que esse sistema é equivalente ao sistema original. Sistema equivalente é aquele sistema onde a solução dele também é a solução do primeiro sistema, certo? Ser equivalente é possuir a mesma solução. Então, esse sistema está escalonado. Pegando agora a terceira equação, menos 36z igual a menos 108, eu calculo que z é igual a 108 por 36, o z é 3. Encontramos a primeira incógnita z. Substituindo essa incógnita z na equação número 2, eu percebo que menos 11y é igual a menos 22, logo y é igual a 2. E por fim, substituindo z e y na primeira equação, não é? Eu vou ter que 2x igual a 2 e a conclusão imediata é que x igual a 1. Um fato muito importante é que a solução do sistema tem que ser colocada dentro de chaves e dentro dessa chave eu vou colocar um par ordenado, aliás, um terno ordenado, porque são 3 soluções, onde o primeiro elemento é o x, o segundo elemento é o y e o terceiro elemento é o z. Vamos agora trabalhar com a regra de Cramer. A regra de Cramer é de fato uma regra muito interessante porque ela usará para calcular o sistema determinantes. Vou pegar o mesmo sistema que foi feito por escalonamento e vou agora capturar os coeficientes do x, os coeficientes do y e os coeficientes do z, formando um determinante que eu vou chamá-lo de determinante D. Observe que a primeira coluna desse determinante é formada pelos coeficientes do x, a segunda pelos coeficientes do y e a terceira pelos coeficientes do z. Vou utilizar para o cálculo desse determinante a regra de Sarri, então eu tenho que copiar as duas primeiras colunas do determinante. Fazendo agora a multiplicação dos elementos da diagonal principal e de suas paralelas, e depois disso o produto dos elementos da diagonal secundária e suas paralelas, observe que eu marquei em azul a diagonal principal e suas paralelas e marquei em vermelho a diagonal secundária e suas paralelas. Fazendo o cálculo usando Sarri, identificamos que o valor do determinante D dará 18. Bem, este valor vai ser muito importante e utilizado para o restante do cálculo da regra de Cramer. Agora eu vou calcular o determinante chamado de dx. Eu chamo a atenção que dx é um determinante muito parecido com o determinante D. A diferença é que a coluna número 1, que é a coluna dos coeficientes x, foi trocada pelos termos independentes que estavam no sistema. Os termos independentes são aqueles que estão do lado direito da igualdade. Então, são os elementos 8, menos 13 e 11. Vou usar novamente a regra de Sarri, vou calcular esse determinante. Observe que quando eu calculo usando Sarri, eu descubro que dx dá 18. Então, para calcular o valor da incógnita x, eu farei dx dividido por d, que é 18 por 18, como resultado encontro que x é igual a 1. Vou fazer a mesma coisa agora com a coluna número 2. Então, eu vou calcular o dy. Eu vou trocar a coluna número 2, que é a coluna dos coeficientes do y, pelos termos independentes do sistema. Fazendo isso e usando a regra de Sarri, eu descubro que o valor de dy será 36. Logo, y é igual a dy sobre d, que é igual a 36 sobre 18, logo y será 2. E por fim, vou calcular o determinante chamado de dz. Para calcular o dz, basta observar que a coluna z dos coeficientes, que é a terceira coluna, foi trocado pelos termos independentes.
usando a regra de Sarry, multiplicando os elementos da diagonal principal, né, e os da diagonal secundária, eu descubro que o dz dará 54. Logo, z é igual a dz dividido por d, que é 54 por 18, o z dará 3. Então, a solução, novamente, né, assim como nós encontramos pelo escalonamento, a solução será 1, 2, 3. Para encerrar, vamos utilizar agora um sistema por SMED. Veja que o sistema por SMED é um cálculo que não é muito comum encontrarmos em livros didáticos e por isso gostaria que você observasse com bastante atenção. Bem, vou pegar o mesmo sistema, né? O mesmo sistema para que nós possamos comparar depois qual deles que é mais interessante de resolver. Bem, vou usar a linha 1 e a linha 2 desse sistema e vou montar determinantes 2 por 2 utilizando os coeficientes inicialmente do x e do y. Veja que os coeficientes de x e de y são 2, menos 3, menos 5 e 2. Basta você observar no próprio sistema e esse determinante será menos 11. Vou manter fixa a primeira coluna, que é a coluna dos coeficientes do x, e vou trocar a segunda coluna colocando nela os coeficientes do z que estão na primeira e segunda linha. Calculando o determinante, encontro que o valor dele será 12. Por fim, pego os coeficientes, né, da segunda coluna, trocando agora pelos termos independentes, que são 8 e menos 13. Manterei fixa sempre a primeira coluna, que é a coluna dos elementos x. Calculando o determinante, encontro que o valor dele será 14. Quero que fique bem claro que a primeira coluna é fixa, ou seja, a primeira coluna, que é a coluna dos elementos x, certo? Ela estará fixa, combinado? Vamos agora pegar a linha 1 com a linha 3. A linha 1 com a linha 3, pegando os coeficientes x e os coeficientes y, eu encontro que eu tenho um determinante formado pelos elementos 2, menos 3, 7, menos 1, cujo valor final é 19, não é? Bem, pego o determinante agora, mantendo fixa a primeira coluna, 2, 7, 4, 2, calculo o determinante, lembrando que o 4 e o 2 são os coeficientes do z, né? O determinante agora dará menos 24. E por fim, mantendo fixa a primeira coluna, que é a coluna x, eu agora coloco os elementos do termo independente, que são 8 e 11, calculo o determinante e encontro que o seu resultado é menos 34 e vou manter fixa a primeira coluna. Isto tem que ficar muito claro. A primeira coluna se manterá fixa. Observe que os elementos que eu calculei dos determinantes estão em vermelho e eles formarão um novo sistema. A vantagem é que esse novo sistema teve um rebaixamento de ordem. Ele agora é um sistema que possui apenas duas incógnitas, as incógnitas y e as incógnitas z. Veja que a incógnita x, que era a coluna que estava fixa no início, desapareceu. Então, como dica, quando você quiser desaparecer com o x, mantenha fixa a primeira coluna. Se quiser desaparecer com o y, mantenha fixa a segunda coluna. E se você quiser desaparecer com o z, mantenha fixa a terceira coluna e faça o cálculo de forma análoga à que foi feita acima. Agora eu vou pegar e montar dois determinantes. O primeiro deles será a coluna número 1, que é a coluna y, com a coluna número 2, que é a coluna do z, os coeficientes de z. E o segundo determinante, a primeira coluna, que é do y, com a segunda coluna, que são dos termos independentes. Vou calcular os seus determinantes e encontro que o primeiro deles é 36 e o segundo é 108, que eu formo então uma equação 36z igual a 108. Observe que eu mantive fixa a coluna do y e por isso que ele desapareceu na equação. O valor de z, então, basta dividir 108 por 36, o z dará 3. Feito isso, substitua o z na equação menos 11y mais 12z, veja que o z vale 3, isso é igual a 14, vai ter menos 11y igual a menos 22, conclui-se que o y vale 2. E por fim, para calcularmos o valor de x, basta substituirmos o y e o z na primeira equação do sistema original. 2x menos 3 vezes y, que agora é 2, mais 4 vezes z, que agora é 3, é igual a 8. Então, conclusão, 2x igual a 2, onde eu tiro que o x vale 1.
observe que a solução desse sistema continua sendo 1, 2, 3, como foi encontrada pelo método escalonamento e pela regra de Cramer. E aí, gostaram dessa aula? Se você gostou, marque com o dedão aí embaixo. E não se esqueça, compartilhe com seus colegas o nosso canal. Prof. Dani Matti, é só sucesso!